Olá, sua linda! Olá, boa tarde. Enfim consegui. Gente, que batalha. Batalha espiritual. Muito. Olha, eu tô na casa de uma vizinha, que a minha internet, nunca tive problema com a internet. E Sim. hoje deu problema na conexão. E a operadora falou que deve voltar só depois de 4h30. Aí eu vim para casa da minha vizinha, a internet dela, que é outra internet também, não queria funcionar. Foi esse. Olha Mas só. graças a Deus, acho que agora deu tudo certo. Significa que o alcance, o poder vai ser grande. Porque quanto maior a batalha, Amém. maior é o que Deus vai fazer. Gente, primeiro eu quero dizer para você, eu estou muito feliz de você estar aqui compartilhando a sua história. Eu admiro demais sua história, é admirável. Quando eu penso assim no exemplo de fé, eu meditei. Ah, obrigada. Então, vou te apresentar aqui, tá? A Minitem, gente, ela é psicoterapeuta cristã, mentora de mulheres, ela é neuropsicoterapeuta, ministrante e palestrante, escritora best-seller e paliativa de um câncer raro. Mas é muito mais além do que isso aqui, porque isso aqui são as características. Mas o principal, que ela é filha do rei. Amém. Sou mãe também de É dois mãe, meninos. Então, assim, isso. se a gente for ficar falando, né, tem muita coisa para falar. Agora, Menitem, seja muito bem-vinda. E eu vou deixar aqui, porque hoje o espaço é seu, é para você fortalecer a nossa fé, tá bem? Então, você escolhe como você quer falar da parte cronológica. Não, João, eu quero começar. Vamos falar do início? Não, vou falar agora. Você escolhe, porque aí o espaço é seu, tá bem? Tá, joia, obrigada. Obrigada pela honra, pelo carinho. Nós já estávamos há um tempo, né, tentando fazer essa live também e não dava certo. Hoje também, por um pouco, as coisas estavam desencaminhando, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus tem um propósito para tudo e eu estou muito feliz, muito honrada de poder contar aqui junto com você um pouquinho do meu testemunho. E eu digo sempre que é um pouquinho, porque são 14 anos de história, muitas experiências com o Senhor. Então, de verdade, são alguns trechos do que Deus tem feito na minha vida, do que eu tenho vivido, né? Então, eu quero começar em 2011, que foi quando realmente eu digo que a minha vida mudou. A gente vive sempre sonhando, planejando, achando que tem muito tempo. Ah, de repente eu não vou fazer isso aqui agora, não, porque vou deixar para ano que vem, para quando tiver uma oportunidade. E assim eu estava, com 27 anos em 2011. E o meu filho, meu primeiro filho nasceu em março. Então, assim, foi aquele momento também muito especial, né? No qual a gente se torna mãe de Claro. primeira viagem. E junto com esse momento especial também vem os anseios. Vem os medos, a insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? O que será que vai acontecer no meio disso tudo? São pensamentos, né? Mas, na verdade, nada disso está no nosso controle. Isso E a mesmo. partir do momento em que eu comecei a sentir umas dores, na verdade, foi antes de engravidar, antes de ter o meu filho. Às vezes até algumas pessoas falam assim, ah, você teve o câncer no momento da gestação? Não, foi bem antes. Na verdade, em 2009, eu comecei a sentir um incômodo no pescoço. Era um carocinho, eu fui em vários médicos e eles diziam que era íngua, alteração de glândula salivar, coisas normais que às vezes costuma dar uns carocinhos nessa região do pescoço. Então, como eu fui em vários médicos e nenhum realmente me deu um diagnóstico preciso e falou que não era nada de importante, fui seguindo a minha vida. Então, em 2010 eu engravidei, em 2011 o meu filho nasceu e em maio, no mês do meu aniversário, imagina, assim, aquele mês era para ser o mês mais especial, no meu primeiro aniversário sendo mãe, celebrando com meu filho nos braços, mas infelizmente eu comecei a sentir mais incômodos e precisei ir para o hospital e lá eu descobri que eu estava com câncer raro. Então imagina, cheia de sonhos, planos, tantas coisas para realizar e de repente uma notícia de um câncer. E o câncer normalmente ele vem com uma sentença de morte, né? Não é quando fala, né? Quando a gente já ouve câncer, já dá aquele assim, meu Deus, né? O que vai ser da minha vida? E naquele momento também, para mim, foi dessa forma, né? Eu com 27 anos, eu falei, nossa, tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha sonhado, de repente, eu me vi perdida. E principalmente pela maternidade, que é uma das primeiras coisas que a gente pensa, como que vai ser? Né? Eu Claro. tenho um bebê, como que vai ser Sim, tudo isso? sim, sim. E se eu não conseguir vencer, quem vai cuidar? Então, assim,
vinham todos os pensamentos possíveis, né? Negativo, assim. E, e naquele momento eu precisei tomar uma decisão. E eu falo que a nossa vida ela é pautada por decisões, né? O tempo todo nós escolhemos qual caminho nós queremos trilhar. Por mais difícil que seja, sempre tem duas formas de seguir. Então, naquele momento, eu decidi seguir realmente confiando no Senhor e deixando Ele guiar a minha vida, Ele me direcionar, Ele colocar os médicos, né, que iriam estar me ajudando. Então, assim, eu precisei trabalhar realmente a minha fé. E eu digo que a partir desse momento eu comecei a viver Jó 42:5, que diz: Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Ai, que lindo. Então, Entendo. naquele momento, realmente, né, a partir daquele diagnóstico, eu já era cristã, eu já conhecia sobre Deus, sobre o amor de Deus, que Deus poderia realizar o impossível, mas a partir daquele momento em que eu estava vivendo, eu pude viver realmente isso na pele, sabe? Sentir, né, em todos os momentos e poder clamar ao Senhor pela minha vida, né? Por todos aqueles momentos que eu estava passando. E o ano de 2011 foi um dos anos mais difíceis, porque eu estava com meu bebezinho e ao mesmo tempo eu não podia, né, cuidar dele, porque eu precisava cuidar da minha saúde, procurar médicos, ver questão de cirurgia. Então, assim, foi um ano muito difícil. Mas eu Claro. decidi que em todos os momentos, né, eu não iria deixar que as dificuldades tomassem conta dos meus dias, que me tirasse a alegria da maternidade, que me tirasse a alegria de viver. Por mais, assim, difícil, né, que era ouvir os diagnósticos, ouvir os médicos dizendo que não sabiam como lidar com o tumor por ser muito raro. Então, assim, Imagino. foram muitos momentos difíceis, mas em todos eu decidia entregar para Deus e deixar com que Ele realmente tomasse conta de tudo e me direcionasse para aquilo que Ele queria. E somente em janeiro de 2012, quase um ano depois, eu consegui fazer a cirurgia. A cirurgia foi uma cirurgia pior do que os médicos tinham a expectativa, porque depois de quase um ano, o tumor se aproveitou para crescer ainda mais. Então, o carocinho, que era bem pequenininho nessa região, ele Uhum. cresceu para dentro do crânio. Então, quando os médicos tiraram, ele já estava de um tamanho de um ovo. Então, imagina, o nosso corpo é perfeito e ele não tem espaço nenhum Claro. sobrando para mais nada, né? Então, quando o médico abriu a cirurgia, ela pega aqui atrás da minha orelha e vem até aqui embaixo. Foi Sim. uma cirurgia muito grande, muito demorada. E quando eu acordei da anestesia, e que eu ouvi o médico chamando o meu nome para eu poder Uhum. acordar, né? E Uhum. falar, a cirurgia acabou, né? E eu ouvia ele me chamando bem longe, Longe. mas muito mais forte. E muito perto, assim, na minha mente, no meu coração, eu vi aquele louvor da Aline Barros, Ai, que diz Vitória no deserto. ai, que Que lindo. diz, quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Que tremendo. Naquele momento, o meu coração assim acendeu Tremendo. ainda mais Se a fé e a encheu. alegria. E eu falei, a vitória é minha. Esse louvor não está vindo nesse momento por Isso. acaso. Isso é Mas Deus Deus está falando. determinando a vitória e Deus está falando ao meu coração. Então, terminei de acordar, só que veio as más notícias. Eu não conseguia falar, eu não conseguia engolir. Eu tentava engolir a minha própria saliva, eu engasgava. Eu não conseguia Sequelas. movimentar a língua, nem a boca, nem o braço. E naquele momento, mais uma vez, eu tinha a decisão de continuar acreditando que Deus tinha me dado aquele louvor e a vitória era minha e ela iria chegar no momento certo. Ou imaginar, não, eu estava voltando da anestesia, da cirurgia, foi coisa da minha cabeça e não é nada disso. Eu sou uma derrotada, não deu nada certo. Então eu decidi acreditar. Por mais que as circunstâncias me dissessem que não. Até porque os médicos falaram assim, olha, pode ser que em 24 horas volte. Porque como a cirurgia foi muito grande, você ficou muito tempo entubada, pode ser que só foi por conta mesmo desse período da cirurgia. Mas também pode ser que são sequelas da cirurgia e pode ser que não volte nunca mais. Ou se voltar, eu não tenho como dizer em quanto tempo isso vai acontecer. Então, de repente, eu não podia mais falar, mais engolir, mais beber água, mais me alimentar. Não conseguia mais movimentar o meu braço, não conseguia mais pegar o meu bebê. E naquele momento, mais uma vez, eu tive a decisão de escolher ser grata por tudo que eu estava vivendo. Porque, além de tudo isso, eu estava com vida.
E Sim. quando a gente tem vida, nós podemos lutar. E nós podemos sonhar, nós podemos realmente colocar a nossa fé em ação todos os dias e deixar Deus realizar o impossível. Você tinha as E é promessas e tinha a ciência te dizendo o contrário, né? que Só que as não. promessas não é palpável, e ali o que você via era Sim, aqueles diagnósticos médicos. sim. E o que me ajudou muito nessa época, Jana, também assim, foi o conhecimento da palavra. Porque a Bíblia diz que nós não podemos viver pelo que nós vemos, mas sim pelo que Exatamente. nós cremos. E a palavra de Deus Exatamente. também diz Tremendo. que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E também diz que para Deus não há impossível. Então, É. quando eu me alimento da palavra do Senhor, quando eu tenho a certeza e a convicção de quem é o meu Pai, de quem cuida da minha história, de quem cuida dos meus dias, de quem cuida das minhas dificuldades, porque não só às vezes a gente tem a falsa sensação que nós cuidamos da nossa vida, Isso que aí. nós estamos fazendo alguma coisa, mas quem somos nós se não for o Senhor cuidando de nós? Se não for o Senhor realmente nos dando o sopro, o fôlego de vida todos os dias? É sobre Se não isso. for o Senhor fazendo o nosso corpo funcionar de uma forma tão especial que às vezes nós nem conseguimos entender. Sabe, Jana, eu sempre falo assim, até aquela época, eu jamais tinha imaginado o quanto era especial poder engolir uma saliva. Até o momento de eu perder essa possibilidade e eu tenho que ficar o tempo todo com o guardanapo secando a saliva, porque qualquer gotinha que ameaçasse entrar, eu engasgava, eu ficava tossindo, tossindo. E eu usava uma sonda para poder me alimentar. Não sei se você já viu, né? A Sim, sonda é um sim, sim. caminho que entra pelo Isso. nariz e vai até lá no Sim. estômago. E aquilo dali não me dava saciedade. Claro. Eu morria de sede, eu morria de vontade de comer. E como é engraçado que eu sentia vontade de comer até coisas que eu não gostava, sabe? Um Mas a brócolis. fome era tanta, sabe? A vontade de comer, a vontade realmente de ali, botar alguma coisa na minha boca para poder mastigar era tão forte que até frutas e coisas assim que às vezes eu não gosto muito, sabe? Sim. Eu Olha tinha aí. desejo de poder comer, mas eu não podia comer nada. Nem a Olha. água eu não poderia. Mas naquele momento também eu decidi ser grata ao Senhor pela possibilidade de estar viva e poder lutar pela minha recuperação. Com fé, sabe, fazendo os tratamentos. Então, eu tive alta do hospital para poder fazer as terapias. Então, eu fiz fonoterapia, fisioterapia, RPG. A Tudo. minha rotina ficou assim: tratamentos praticamente o dia inteiro, todos os dias da semana. E era uma batalha, né? Porque como eu usava aquela sonda, tinha horário para me alimentar, tinha a forma de higiene, de cuidado. Então, assim, era uma loucura esse período. Quem Mas todos estava com os você dias. cuidando de você, mini tênis, nesse E momento? a minha mãe, né? Minha mãe Uhum. cuidava de mim, do meu filho, né? Que ainda era um bebê. Quando eu operei, ele estava com 10 meses, Uhum. né? O meu marido trabalhando, né? A minha irmã também tentando me ajudar. E assim, tinha irmãos da igreja, né? Que ia me visitar, amigos, Uhum. né? Então, assim, sempre tinha uma ou outra Sim, pessoa também, né, ali me cercando de cuidado, de carinho, né? E isso também faz total diferença. claro que sim. E de uma forma muito especial, com menos de 2 meses, eu consegui me recuperar. Tremendo. Para a medicina foi surpreendente. O médico Já é chegou um a brigar. milagre. Sim, o médico chegou a brigar comigo, falando assim: como que você fez isso? Você correu muito risco, né? Você não poderia estar tentando se alimentar. Mas, assim, não foi algo que eu decidi fazer sozinha, foi algo junto com as terapias, junto com o acompanhamento das pessoas que estavam junto Ótimo. comigo, né? Com a fonoaudióloga. Então, a gente foi tentando, trabalhando, fazendo muita atividade nessa região que estava paralisada. Sim, E graças a Deus as coisas foram fluindo e a mão de Deus realmente operou o sobrenatural e um milagre na minha vida. é tremendo. No Você fez a aniversário do sua meu bebê, parte, não é, Menita? Você fez a sua parte sim, e Deus fez o sobrenatural. Eu vi um outro isso. dia um trechinho no seu Instagram, que eu amo isso aí. Uhum, O corpo, quanto mais você movimenta, que ele é uma máquina, melhor fica. Então você não ficou sim, parada, você se superou, você se moveu dentro do que você tinha. sim, É isso aí. verdade? Porque às vezes a gente tem até uma falsa impressão de que, ah, não, quando eu estou debilitada, eu preciso ficar só deitada, eu preciso ficar quietinha. E não, nós precisamos ter um tempo, sim, de descanso, mas mais do que isso, a gente precisa movimentar.
movimentar o nosso corpo, movimentar a nossa mente, movimentar a nossa vida espiritual, a gente precisa estar em constante movimento. E quanto mais parado a gente fica, mais atrofiado a gente vai ficar. Em Exatamente. todos os sentidos. Eu creio nisso. Mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Né? Não é só parado fisicamente que vai atrofiando os músculos, não. A nossa Olha, mente também, né? A nossa vida espiritual, a gente precisa tudo. estar em constante movimento. E foi isso que eu decidi. Mesmo estando debilitada, fraca, né? Eu perdi muito peso, perdi massa muscular, mas eu Entendi. decidi que eu iria fazer tudo que estava ao meu alcance. Tudo que estava nas minhas mãos para fazer. Porque às vezes a gente espera um milagre e a gente quer esperar esse milagre realmente deitada. Ah, Isso. Deus falou que vai me dar a vitória, então deixa eu ficar deitada aqui esperando esse milagre cair do céu. Mas Deus, ele é tão bom que ele permite que nós façamos parte daquilo que ele quer trabalhar na nossa vida. Né? Então a Exatamente. gente precisa agir, a gente precisa fazer a nossa parte também, para que Deus ele venha também agir naquilo que ele já determinou para nós, mas tenha também a nossa parte, né? Claro. Tem a nossa parte de agir, de fazer as coisas acontecerem, né? Isso aí. E aí, em março de 2012, eu consegui, inclusive, comemorar o primeiro aninho do meu filho. Consegui fazer uma festinha para ele. E assim, era algo que eu desejava muito. Antes de ser mãe, sabe? Eu já almejava a festinha de um aninho. Então, assim, quando veio a cirurgia, a princípio, essa possibilidade não iria acontecer. Mas eu continuei crendo, mesmo todas as circunstâncias sendo contrárias. E eu falei, eu vou crer até o último momento. E eu sei que Deus vai realizar alguma coisa. O que, como, eu não sei. O Mas eu como sei não que é é com a algo gente. sobrenatural. Que lindo. E aí, depois disso, eu fiz a biópsia, deu grau de malignidade indefinido. Os médicos falaram assim: olha, esse tipo de tumor é um tumor muito raro, normalmente benigno. No seu caso, com 27 anos, você está totalmente fora da probabilidade de ter esse tipo de câncer. Então, assim, seu caso está sendo praticamente um raro do raro. E o maligno seria o raro do raro mesmo, porque Já é estava. muito difícil. E aí, quando a gente fez a biópsia e deu grau de malignidade indefinida, eles falaram assim: esse tumor com certeza é benigno. Porque se fosse maligno, na biópsia, os médicos que fizeram, né, eles teriam avaliado alguma coisa diferente. Como não viram nada, vamos seguir acompanhando. Então, durante 4 anos, eu continuei fazendo ressonância, tomografia, exames de sangue, não aparecia nada. Quando foi 2015, os médicos falaram assim: olha, depois de tanto tempo de acompanhamento, você está bem, você está saudável, nos exames não aparece nada, então nós vamos te liberar para você ter a sua vida normalmente. Eu falei, normalmente posso engravidar de novo, posso viver normalmente, tem alguma restrição? Não, você está bem e pode viver tudo que você quiser, da forma que você quiser, que tá tudo bem. Então, como a minha primeira maternidade, né, tinha sido muito envolvida com a doença, eu falei assim, não, agora eu quero poder ter mais um filho, aumentar a família, né, e realizar os momentos da maternidade que eu não pude ter com o meu primeiro filho. Primeiro. E assim, rapidamente eu engravidei. Eu engravidei em fevereiro de 2015, João Pedro nasceu em novembro. Um menino lindo, saudável, forte, super alegre, super risonho. E Ai, veio assim realmente para trazer mais alegria, para completar ainda mais a nossa família. E passando, né, ele nasceu em novembro, passou festa de final de ano, dezembro. Quando foi mais ou menos final de janeiro, eu comecei a sentir uma dor na nuca. E era algo assim, igual as pessoas às vezes falam quando a pessoa está com pressão alta, quando sim. está às vezes com muito cansaço, que dá uma dor nessa região da nuca. Eu imaginei que eu estava assim. Porque, né, com 2 filhos pequenos, né, sem dormir direito à noite, meu maiorzinho com ciúme do bebê. Então, assim, tava Claro. aquela loucura na maternidade, né? Sim, normal. Sim. É, e tentando dar conta da casa, né? De todos os afazeres que nós, como mulheres e mães, a gente tenta fazer um pouquinho de tudo. Eu estava vivendo essa época. E uma coisa que eu sempre falo também, sabe, Jana? Eu sou daquele tipo de que eu decidi viver todos os dias e não ficar pensando nem sofrendo pelo amanhã. Você é Então, quando os exemplo disso. médicos Quando os médicos me disseram assim, você está curada, você está bem, em momento algum eu fiquei pensando, será que vai voltar? Será que eu estou curada mesmo? E se acontecer isso, aquilo? Não Você pensava nada foi. disso.
Porque às vezes a gente vive um problema antes mesmo do problema acontecer, né? Então, assim, às vezes eu vejo muito Pré-ocupado. isso aí. Pré-ocupado. Aham. E às vezes eu vejo, né, algumas pessoas que também já passaram pelo câncer vivendo assim, ai, mas será que vai voltar? E se voltar? E como vai ser? E com medo de fazer exame, com medo de fazer acompanhamento, com medo de receber uma notícia ruim. Mas eu falo, a gente deixar de fazer exame, deixar de fazer consulta, não vai fazer com que o problema apareça ou não, muito pelo contrário. Né? Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte confiando em Deus o tempo todo e Confiança. vivendo todos os Aí. dias o presente. Porque, como o nome já diz, é um presente viver hoje. E às vezes a gente não consegue viver o hoje, desfrutar do presente, porque estamos preocupados com o amanhã, com o que pode ou não acontecer, e se acontecer, o que, que eu vou fazer, sendo que nada disso está no nosso controle. Tá só aqui, né? Então, isso aí, durante todo esse tempo, eu vivia cura. Em momento algum eu ficava pensando se fosse voltar em possibilidades. Tanto que quando veio essas dores, como eu disse, eu imaginei que fosse por conta do cansaço, do estresse da maternidade. Olha só. E eu até demorei a ir ao médico. Até que a dor começou a ficar muito forte, começou a dar um problema também na audição. E aí eu lembrei que o médico falou assim: olha, você não tem mais a carótida do lado direito, a gente só tem duas, né? E eu agora só tenho uma. Então ele falou assim: olha, você tem um risco maior de ter um AVC, de ter algumas complicações desse lado, por conta da cirurgia, né? De tudo que você passou. Então, depois que eu já estava já há vários dias com essas dores, que eu lembrei dessa possibilidade de AVC e de complicações por conta da cirurgia. Então eu falei, vou logo no hospital para não deixar a situação piorar ainda mais. Mas não imaginei nada, sabe? Não fiquei imaginando, Sobre ai, esse será que tema, vai ser? assim. Não, não pensava nada. E aí quando eu cheguei lá, expliquei para a médica, né, que eu já tinha operado, outro dia eu disse, vamos fazer uma tomografia. E aí sim, na tomografia já apareceu que infelizmente o tumor tinha voltado e agora ele já estava de uma forma mais para dentro do crânio. E ele já estava comprimindo três nervos, o 9, 10 e o 11, que são nervos importantes que nós temos nessa região aqui de trás do pescoço. E assim, naquele momento que eu pensei, mas agora tá tranquilo, porque eu já tenho um médico que me operou da primeira vez, o tumor é raro, mas eu já tenho uma equipe que já tá me acompanhando, então tá tudo certo, vai ser mais tranquilo. Apesar do medo, porque eu sabia tudo que eu tinha vivido na primeira Claro. cirurgia. E aí vi assim, e se eu tiver que operar de novo? E provavelmente eu vou ter que operar de novo, e agora com 2 filhos, e passar por tudo isso de novo. Então, assim, vem o medo. Claro E que aí, sim. mais uma vez, eu digo que eu venço as minhas batalhas diariamente com a palavra de Deus. E como que eu faço? Vem o medo, e é natural para todo mundo. Não tem como ninguém falar assim, eu não sinto medo de nada. Humano, não Porque, é MNT, humanos. sim. E também é algo que a gente nem tem controle, né? Quando a gente vê, a gente já pensou. Mas o que a gente tem controle é o que a gente faz com esse pensamento. Então começou a vir o medo. Agora eu vou morrer, agora a situação piorou, agora eu vou ter que operar de novo. Então cada pensamento ruim que vinha, eu precisava combater ele e trocar ele por um bom pensamento. Então naquele momento. Neuroplasticidade. Uhum. E aí naquele momento eu comecei a trazer a palavra do Senhor de novo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ai, que Então, lindo. eu Tremendo. preciso me aprofundar cada vez mais nesse verdadeiro amor, que é o Isso. amor que supre todas as coisas, que restaura a nossa vida, que restaura a nossa saúde, que restaura tudo. E é nesse amor que eu preciso descansar. O medo, ele nos paralisa, o medo, ele nos impede de viver, o medo, ele nos aprisiona, o medo nos faz sofrer. Mas o Não amor mesmo. de Deus, ele traz tudo que nós precisamos de bom. Isso. E era essa a minha decisão naquele momento, sabe? E aí marquei rapidamente a consulta com o médico, falou assim, não, eu vou acreditar, já deu tudo certo. Assim, eu precisava ministrar para mim o tempo todo. Porque Entendi. via o tempo todo um monte de coisa de ruim, né? E eu pensava, não, eu preciso trabalhar minha mente. Nessa época eu ainda nem era terapeuta, era algo Isso. realmente que era Era Deus já teu, você trabalhando, aprendeu isso. sim, na minha vida. E aí fui no médico, ele falou assim, olha, infelizmente agora o seu caso tá pior e eu não consigo mais te operar. Você precisa de um neurocirurgião especializado em base de crânio, porque o tumor está muito mais para dentro da cabeça, envolvendo muitos nervos, e no caso esse era um cirurgião de cabeça e pescoço. Então naquele momento começou a vir de novo as dificuldades, as notícias ruins.
E eu sempre falo assim, eu tenho até dificuldade de dizer qual foi o momento mais difícil, qual foi a notícia Foram mais... vários, não é? Que foram várias, sabe? E várias de diversas formas diferentes, né? E eu comecei a procurar vários médicos Investigar. novamente. Cada médico que eu ia, infelizmente, não queria pegar o meu caso. De tão raro e difícil, eles falavam, eu já cheguei a ouvir, imagina assim, aonde eu ia com o meu bebê, né? Nas duas épocas, né? No primeiro tumor, que o meu bebê mamava, né? E eu não Ah, tinha muito com quem deixar. Então, aonde eu ia para as consultas, eu levava os meus bebês comigo em cada época diferente, né? sim. E aí, imagina, né? Eu estar ali com o meu bebê lutando pela vida e ouvir do médico. Nunca tive um óbito na mesa de cirurgia. O seu pode ser o primeiro. Então, eu prefiro não pegar o seu caso. Sabe? Então, eu ainda ouvia muitas É palavras de duro. morte, palavras difíceis, né? E sabe o que eu saía dali pensando? Às vezes, nós trazemos para a nossa vida as dores das circunstâncias como um todo. E a gente começa a se diminuir. A gente começa a dizer que nós não somos amadas, que nada dá certo, né? Que tudo parece que tá dando errado. E eu, todas as vezes que eu ia no médico e ele falava que não podia me atender, que não podia fazer a minha cirurgia, eu saía de lá agradecendo ao Senhor. Eu Pois falava, é. Senhor, se esse médico não pode fazer, eu sou grata ao Senhor, porque é melhor do que eu pegar qualquer médico aí que queira se aventurar e me deixar com uma sequela, me tirar a vida. Então, se esse médico não tem a capacidade realmente de fazer isso, eu entendo como um livramento do Senhor. Você E eu saí de lá. ressignificava no MNT. Você Isso trazia aí, um novo significado, tá? Ele está me falando totalmente. isso e eu vou colocar dessa maneira, porque eu quero É isso acreditar aí. assim. Mas é fácil? Não é. Não. Dá A gente um está falando aqui trabalho simples, não é? ressignificar essas dores, ressignificar a nossa mente, ressignificar os acontecimentos, mas eu decidi que a minha vida, ela não ia perder o valor por um não de um médico. Ela não ia perder o valor pelas circunstâncias, pelo diagnóstico, mas em todos os momentos eu iria valorizar cada minuto, cada oportunidade de vidas que Deus estava me dando, Que sabe? lindo. E aí eu precisei ir para Minas, não consegui achar médico aqui no Espírito Santo para me operar. E chegando lá, passei por vários médicos também, consegui achar um médico para me operar. E ele falou assim: olha, volta agora para o seu estado, desmama o bebê, faz os exames pré-operatórios e retorna para a gente operar. Mas já ciente de que as possibilidades de vida e de não ter sequelas é praticamente 1%. Foram muito 99%, diretos, não é, Militei? muito, muito. Esse médico, então, eu até brinco assim, que ele era um médico muito seco, muito frio, mas dizem que ele era um dos melhores, né? Ele é ainda, né? Ele não tá mais, agora já faz bastante tempo, né? Isso foi em 2016, Uhum. parece que agora ele nem tá operando mais. Mas é porque ele já era um senhorzinho e as pessoas me falavam assim, não, ele é um dos melhores que tem. E realmente ele foi me falando, né, de tudo que poderia acontecer, dos riscos da cirurgia, né, como seria a cirurgia. Então, assim, ele quis me preparar para tudo. Então, eu decidi viver não pela preparação do médico, mas sabendo que Deus é que estava no controle e assim como Deus já tinha cuidado da minha vida no primeiro diagnóstico, na primeira cirurgia, era esse mesmo Deus que iria Você continuar cuidando escolheu disso. confiar. Isso aí. E aí eu até brinco assim, falei assim, eu não estava procurando um médico amigo. Tava procurando um médico realmente que fosse um bom profissional. Porque às vezes a gente quer tudo, né? A gente quer É, um médico que nos compreenda, que nos trate bem, que seja um bom médico, mas nem sempre a gente vai conseguir tudo isso, né? não, Então, ele já sendo um bom profissional, eu falei assim, já tá ótimo. E aí assim. voltei pro meu estado, comecei a sentir umas dores nas costas. Então, o que eu imaginei? Ai, viajei, né, com meu bebê, com Tô bolsa cansada. para cima e para baixo, né, fazendo exame, um montão de coisa, ele Uhum. deve ter, né, dado algum jeitinho na coluna, então às vezes é só o cansaço mesmo. Eu falei, vou logo procurar um outro ortopedista para fazer logo o exame para ver o que que é, para eu poder já me preparar para voltar para a cirurgia. Até porque a cirurgia Uhum. seria uma cirurgia de alto risco, teria que ficar muito tempo deitada, a recuperação não seria uma recuperação fácil. Então eu falei, já preciso me preparar para tudo, né? E aí, quando eu fui no ortopedista, fizemos uma tomografia, e aí, infelizmente, veio mais uma notícia ruim. Infelizmente, o tumor já não estava sozinho, o tumor da cabeça já estava com metástase, tanto na região realmente da cabeça, nas partes ósseas já estava com vários tumores, espalhado como em toda a minha estrutura óssea da coluna,
desde da cabeça até o quadril, nos meus Menina, qual é dois desses pulmões. aqui? Então, na verdade, esses aí ainda é mais recente, né? Ah, tá. Mas, no caso, foi 2016 que eu fiz o primeiro. Tinha menos tumores ainda do que esses aí. Eu até Uhum, trouxe um aqui agora, atual também. sim. E aí, para medicina, não tinha mais o que fazer também. Quando eu fiz esse primeiro exame, o médico que ia me operar falou assim: olha, não adianta mais eu te operar, fazer uma cirurgia de alto risco na cabeça, sendo que já se espalhou por toda a parte do corpo. Então agora você precisa de um oncologista para você fazer um acompanhamento, né? E poder fazer uma quimio, uma rádio, ver o que a medicina tem para te oferecer. Só que assim que eu fui no primeiro oncologista, enquanto eu conversava com ele, contando todo esse relato, ele nem olhava para mim. E ele só digitando no computador, digitando. Eu falei, gente, que médico insensível. Nem me olha, nem me dá atenção. E com uma cara assim, sabe? Uma atenção. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí, quando eu terminei de falar, fiquei esperando. Ele falou assim: olha, eu não sei nem o que te dizer. Ele falou, esse tipo de tumor é tão raro que eu, com todo o meu conhecimento na oncologia, eu ainda não tinha pegado nenhum caso desse. Não tinha nenhum conhecimento sobre esse tipo de tumor. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pesquisando nas áreas médicas aqui que a gente tem como pesquisar, né, os tipos de Uhum. tratamento, os protocolos, e não encontrei nada. Infelizmente, a medicina não pode te ajudar. Não tem um tratamento de químio compatível com a doença, não tem um tratamento de radioterapia. Cirurgia não tem como fazer, porque são múltiplos nódulos espalhados pelo corpo todo, então não tem como retirar todos esses nódulos. Então, se tem uma palavra que eu posso te dar, é viva o máximo que você puder, porque você tem pouco tempo de vida. Talvez no máximo 6 meses. Olha só o que a medicina te Então, falou. naquele momento, realmente foi me decretado a morte. Eu recebi Sim. uma sentença de no máximo 6 meses de vida. Mas afinal, quem é o dono da vida? É Deus. Meu E é Deus. Ele que determina os nossos dias. E naquele momento eu pensei, o médico está me dando 6 meses. Mas para Deus pode ser 6 minutos, pode ser 6 dias, 6 semanas, 6 meses, Seis 6 anos. anos. Nós não temos controle disso. E muitas das vezes nós vivemos tanto, achando que nós temos tanto tempo de vida, nós almejamos tantas coisas para o futuro, e às vezes esquecemos de valorizar e viver o presente. E naquele momento que o médico disse isso, assim, me passou um flash na minha cabeça, né, de tudo que eu já tinha vivido, e de tudo que eu sonhava ainda viver, né, dos meus filhos, com meu marido, a minha família, né, todos os meus sonhos, todos os planos que eu tinha para viver tantas coisas, e de repente aquilo tudo ali talvez não seria mais possível. Então eu decidi que a partir daquele momento eu não poderia viver mais de uma forma qualquer, vamos dizer assim. Mas que todos os dias precisaria ser o sobrenatural. Intensa. Precisaria viver o extraordinário, vivendo intensamente cada dia. Cada dia com os meus filhos, escrevendo a nossa história, escrevendo memórias, porque eu pensava, eu não tenho controle disso. A palavra do Senhor diz que nós não temos controle dos nossos dias, nós não podemos acrescentar um dia a mais, não podemos mudar nada sobre isso. Mas os dias que o Senhor nos dá, é esses dias que nós podemos realmente desfrutar, podemos plantar, podemos viver muitas coisas. Então eu falei assim, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Porque quantas pessoas morrem todos os dias sem ter nenhuma doença? A Exatamente. doença, ela vem como uma sentença, vem como um peso, vem realmente Sim. como algo difícil para a gente poder, né, ali encarar isso dia a Sim. dia, em todos os momentos. Desafio. Sim, mas muitas pessoas morrem todos os dias sem estar doente. Esses dias eu vi uma notícia aqui de um motorista de ônibus que tinha trabalhado o dia inteiro dirigindo ônibus, né, fazendo viagem, terminou o horário dele, pegou a bicicletinha dele no finalzinho do dia, tipo umas 4:30 da tarde. Então, voltando para casa, ele perdeu o freio e uma ladeirinha e ele perdeu o controle da bicicleta e ele caiu, né, bateu em um muro e morreu. Nossa. Então, assim, na verdade Não são temos várias controle. histórias, né, que a Sim. gente conhece, né, de situações. Teve um outro caso aqui também. O pai foi com a mãe levar um filho no pronto-socorro, depois do Covid, não tá podendo mais ficar entrando mais de um acompanhante, né? Então a mãe Sim. entrou com o menininho no hospital e o pai ficou no carro. Nisso, uma caixa d'água do hospital estourou exatamente em cima do carro onde o pai estava. Olha Então, quando só. a mãe saiu com o filho do hospital,
o pai já não estava mais com vida. Então, assim, a nossa vida ela é um sopro. Às vezes nós achamos, né, que nós temos tanto tempo, que nós temos tempo para fazer tantas coisas. Na verdade, não. Nós temos o agora para a gente desfrutar, para a gente dizer o quanto a gente ama para as pessoas especiais, para as pessoas que estão perto da gente, né, para a gente dar aquele telefonema que às vezes a gente fica assim, quando chegar o Natal eu vou ligar. Quem nos garante? Quem vai chegar no Natal? Isso não está nas nossas mãos. Dizer que ama, não é, Miniteng? Eu te amo. O tempo todo e Assim, desfrutar beijar, disso. abraçar. Sim. E realmente viver, né, o que Deus tem nos permitido todos os dias. Eu tenho visto muitas pessoas sobrevivendo, né, não entendendo que cada dia que nós recebemos é um dia que o Senhor nos dá para a gente viver, para a gente desfrutar, para a gente se alegrar. Ontem eu ministrei no culto de mulheres e eu ministrei sobre Filipenses 4, que Filipenses, né, é conhecida como a carta da alegria em que Paulo escreveu. E o que mais me chama a atenção é que essa carta da alegria, ela foi escrita no momento em que Paulo estava preso. E aí ele começa dizendo, né, no versículo 4, né, falando que, pedindo para que nós tenhamos alegria. E que a gente tenha alegria no Senhor. Porque o nosso problema, às vezes, é que a gente quer ter alegria nas circunstâncias. A gente quer ter alegrias em pessoas, a gente quer que pessoas nos façam felizes. E a gente não vai conseguir isso. Pessoas são falhas, assim como nós também somos. Então, se eu colocar a minha confiança, a minha expectativa somente em pessoas, em circunstâncias, a gente não consegue realmente ser feliz. Mas quando a nossa felicidade ela vem de Deus, quando a nossa paz ela vem de Deus, que esse mesmo capítulo é o capítulo que fala que a paz de Deus, né, que excede todo entendimento. E realmente é isso, é assim, você está vivendo um momento de tribulação, de luta, como eu tenho vivido, um momento de um diagnóstico difícil, uma sentença de morte, vários tratamentos, né? Dores. Normalmente, todos os dias eu sou acordada pela dor. Eu não consigo ter uma noite tranquila, dormindo a noite toda, porque como eu tenho muitas lesões ósseas, eu tenho muitos problemas na coluna. Então, se eu deito para o lado direito, meu lado esquerdo me acorda com formigamento, com dormência, nos pés também, na palma da mão. Eu tenho muita neuropatia, que são efeitos dos tratamentos, né? Porque por mais que eu não tenha uma quimioterapia, uma rádio específica para o tipo de tratamento que eu preciso, nós estamos tentando para outros tipos de câncer. Então ainda tem essa dificuldade, sabe? Se adaptam ao seu tratamento, não é? Na verdade, são tentativas, né? Então a gente pega uma quimioterapia que serve para algum tipo de tumor e a gente tenta trazer para o meu caso para ver se vai ter alguma, né? Sim. Só que infelizmente, né? Cada vez que eu faço os exames para medicina eu estou piorando, sabe? Para medicina. Para medicina, cada novo exame aparece novos nódulos, ou os que já estão aumentando, ou estão complicando em alguma área, mas eu não vivo o diagnóstico. Então isso fez total diferença na minha vida, porque o diagnóstico para mim, cada vez mais só me mostra o poder, a graça, o amor e a bondade de Deus. Porque você vai vencendo, né? Aquilo que era 6 meses, você está aí anos. E você vai tendo o diagnóstico e você vai seguindo. Foi 2016, vai fazer 10 anos. Nossa. O que era para eu viver 6 meses. Já passou de 6 anos. Mas aí, o que eu vejo também? Foi uma decisão minha de não viver a doença. Mas sim todos os dias lutar e realmente buscar viver cada dia de uma forma especial. E não só para mim. Porque a minha decisão foi, eu quero viver boas memórias com os meus filhos, eu quero educá-los na palavra do Senhor, eu quero passar o máximo de amor, sabe? Tudo que eu puder transbordar na vida deles, mas além disso, na vida de pessoas também. Porque na minha vida, precisou vir um diagnóstico para eu poder entender o valor da vida e mudar realmente a minha vida em um sentido totalmente oposto. Então, o que eu pensava e penso ainda? Se eu puder falar para as pessoas o quanto a vida é especial, o quanto, independente do problema, de um diagnóstico, de uma situação, a gente pode viver de uma forma extraordinária.
Esse é o porque seu não está chamado, não é, condicionado. Miniten? Eu percebo que esse é o seu chamado. Sim. Para E mostrar é às isso que pessoas eu o trago valor para da mim. vida. Aham. E eu entendi que isso eu poderia viver de duas formas. Reclamando com Deus, me lamentando, virando uma pessoa amarga, né, sem sentido pela vida, ou fazer o contrário, né, agradecer ao Senhor. Então, todas as vezes quando eu acordo, de madrugada principalmente, eu aproveito para orar. Então, todos os dias, assim, já eu acordo, eu continuo deitada ali, vou orando, agradecendo ao Senhor, obrigada. Obrigada por mais uma oportunidade de vida. Obrigado, porque se eu estou sentindo formigar, se eu estou sentindo dormência, é Eu tô porque eu tenho vendo. movimento, porque eu tenho vida, porque o fôlego de vida ainda está dentro de mim. E eu tenho oportunidade de criar os meus filhos e falar do teu amor e ministrar para tantas vidas e poder levar para as pessoas tudo que o Senhor tem feito na minha vida, sabe? Linda. Então, essa forma que eu realmente encontrei de ser grata, e eu sempre falo para as pessoas, a gratidão, ela não muda o problema, ela não muda o meu diagnóstico, ela não muda, né, todas as dificuldades que eu enfrento diariamente, mas ela me dá uma visão diferente sobre a vida. E isso faz total diferença e total sentido Combustível. para viver. Sim. E cada vez que os médicos me falam assim, tá piorando. Igual desde 2016, os médicos falam assim, olha, você dá um ponto de perder os movimentos e não poder mais andar. Eu falo, então, enquanto eu puder andar, eu vou correr, eu vou praticar exercício físico, eu quero caminhar na praia, eu quero fazer tudo o que eu posso. Gente, a Meniten é corredora, ela não pode ver uma maratona que ela tá lá se Ah, é? inscrevendo. Ela é viciada em corrida. É outra Sou coisa que assim ela é. mesmo. Nossa, se eu pudesse, eu participava de todas. E aqui o que acontece? Eu, no passado, a minha coluna piorou muito e eu me tornei PCD. Então, assim, é mais um peso, né? É mais uma dificuldade, são mais Explica limitações. para as meninas o que é PCD, Meniten. PCD é uma pessoa com deficiência, né? Hum, Então tem essa sigla, que é uma pessoa que tem uma deficiência, e aí a gente tem algumas limitações, né? Assim, eu não posso dirigir mais carro manual, só carro automático, porque senão eu sinto muita dor, né? Então, assim, não posso ficar, né? Como é que eu vou dizer? Pegar peso, tenho algumas restrições por conta dessas lesões da coluna e por conta da forma como a situação está. Então, eu poderia receber esse PCD, que no caso, assim, é ruim você ser uma pessoa com deficiência. claro, Não é você está algo bom. colocando uma etiqueta, mais uma Isso, etiqueta mais negativa. uma, é. Sim, Só que o que eu decidi fazer? Com a possibilidade de ser PCD, né, ela sendo PCD, eu tenho a possibilidade de pagar 50% nas corridas. Então eu pago meia, em alguns casos a gente consegue até gratuidade, né? Então o que eu falei assim, poxa, se eu já estou numa situação que eu não tenho controle, eu não tenho como escolher ser ou não ser, eu já sou. Então deixa eu pelo menos aproveitar o que eu tenho aqui, aí. sabe? Então eu comecei a Sempre correr já ressignificando. Sempre, sempre. todo tempo, todo tempo. Sempre. Então, algo que Ressignificando. vem para me diminuir, que vem para realmente me colocar algo que seria para poder me entristecer, para poder trazer algum dano na minha vida, eu procuro buscar como que eu vou fazer e se tornar uma bênção na minha vida. E É do não só limão na minha fazer a vida. limonada, né? Você Isso faz aí. todo tempo. Não, aí eu tô naquela assim, eu pego o limão, eu faço uma limonada, eu faço uma torta de limão, eu faço um mousse de limão e ainda quero dividir com as pessoas. Já vê. É assim, é assim. Não, mas é tremenda a sua história. E aí, em que momento que você se torna terapeuta? Pois é, Você estuda? em um dos momentos mais difíceis, porque veio a pandemia. E Hum, nessa época da pandemia, as pessoas começaram a me procurar. Porque as pessoas começaram a me ver como uma referência de fé. Porque as pessoas falaram assim: você já usa máscara? Na época da pandemia eu já usava máscara, que como eu claro. fazia já quimioterapia, eu já tinha máscara de pano, já tinha máscara Todas. aquelas de hospitalar. Então, assim, a máscara para mim Sim. já era algo que Já já fazia fazia parte parte. da minha vida, né? Já lutava contra algo desconhecido, uma doença que vinha com uma sentença de morte, que é o que o Covid trouxe pra gente, né? Algo totalmente desconhecido e o tempo todo pessoas morrendo. Sim. E as pessoas começaram a me procurar, falando assim, como que eu faço? Eu não sei como lidar com Sim. isso, eu tô com medo, isso tá me dando crise de ansiedade, sabe? Então, eu Sim. comecei a levar o meu testemunho mais forte para as pessoas. Claro. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia assim, pequena naquilo que eu poderia fazer. Falei assim, poxa, eu tenho o meu testemunho.
mas eu não sei como ajudar mais essas pessoas, fora o meu testemunho, fora o meu Sim, relato de sim, vida e sim, de experiência. E sim. aí veio a pandemia e os médicos falaram assim, olha, se você pegar Covid, você morre. Porque tá todo mundo que tá pegando pessoas que Não, estão saudáveis, estão morrendo. Então, se você imagina. pegar, a gente não pode fazer nada. Porque os meus dois pulmões também são comprometidos, né? Eu E tenho você pegou múltiplos a nódulos. Minitém? E eu peguei. Faz para Eu contrariar peguei. mais uma vez. E eu peguei e eu não senti nada. O meu marido, que trabalha em uma empresa que precisava fazer teste com frequência, né? Ele foi fazer o teste, eu também fui fazer o teste junto com ele, sem sentir nada, só realmente para ver, né? E aí, quando foi mais ou menos meia-noite, eu dormindo, aquele sono da beleza, tranquila, veio meu marido me acordar, olha, meu resultado saiu e deu positivo, eu tô com Covid. Aí, nisso, eu falei assim, mas o que você tá fazendo perto de mim? O que eu imaginei? Eu não tô sentindo nada, então eu não tenho Claro, nada. claro. Ele falou, eu tô te acordando para você ver o seu resultado, porque o seu também já deve ter saído. Quando eu olhei, positivo. Aí o que aconteceu? O medo, o desespero, o Claro, anseio claro, e todas aquelas palavras da medicina, se você claro. pegar, você morre, veio naquela hora com um boom. Você não Falei, tinha pronto, nada, mas aí morri. você ouviu. Eu ouvi, veio o diagnóstico confirmando que eu estava com Covid. Eu já tinha realmente perdido várias pessoas que não tinham problema de saúde, pessoas mais novas do que eu. Então eu falei assim, é o fim. Tá E aí o que contrariando. eu pensei? Eu não tô sentindo nada. Então, provavelmente amanhã eu vou acordar com falta de ar. Eu vou acordar A com algum mente, né? sintoma. Falando para ti. Isso aí. Porque assim, como eu tô com Covid, eu não tô sentindo nada. Claro. Então eu vou sentir ainda. E foi naquela época em que não estava tendo nem mais vaga nos hospitais. E aí o que eu pensei? Isso. Cedinho eu já vou pro hospital. Porque antes de eu começar a sentir falta de ar, eu já vou em busca de uma vaga no oxigênio. A mente já Porque fazendo não tinha filme. nem. Sim, e pensando em tudo de ruim que poderia. E olha como é que é impressionante a nossa mente. De tudo que eu já tinha vivido com o Senhor, de milagre, de sobrenatural, de estar com vida, naquele momento eu só pensava na morte. Eu não conseguia pensar em tudo que Deus já tinha feito na minha vida. É porque a Eu só sentença pensava do na. médico é forte. O que um É, médico fala, é forte pra gente. sim. E de tudo que estava acontecendo, era real, né? A gente ligava a televisão, Sim, era sim. centenas de pessoas morrendo durante É o o que nós dia, estamos vendo, né? né? Aham, então era o que realmente eu estava vendo. Só que eu não Sim, precisava viver, eu não podia viver aquilo que eu estava vendo. Tinha que ser exatamente. me mantendo na fé. Como Então eu fui pro todos esses hospital. anos. Sim, isso aí. Então, assim, é todo dia mesmo, porque a nossa mente, ela é falha, nós somos falhos, então é todo dia a gente ter a decisão de eu preciso viver com fé, eu preciso viver o sobrenatural, eu preciso viver o extraordinário. É todo dia, não é uma decisão que eu tomei lá em 2011, em 2016, que E já vale tá, para hoje, não. não. É todos os dias eu me Renovando. lembrando. É todos os dias eu trazendo isso à minha mente, que é um outro versículo que eu também sempre trago, né? Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando começa a vir as notícias ruins nessas circunstâncias, eu falo para mim mesma, eu preciso trazer à memória a palavra de Deus. Ai, Eu que preciso lindo. trazer à memória tudo que eu já vivi com o Senhor, porque isso se me dá força, me dá esperança. Isso se me dá a certeza de um futuro. E o futuro é aqui ou na eternidade. Sabe? Nós temos também muita dificuldade com isso, que nós não fomos criados para a morte. Não é Não. isso que nós ansiamos. Né? E eu quero viver muito ainda com os meus filhos, quero levar os meus filhos no altar, quero ver os Isso. meus filhos formados. Eu tenho muitos sonhos, muitos planos, né? Imagina. Mas isso precisa estar realmente alinhado com o propósito de Deus para minha vida. Você é um milagre. Você é um milagre. Amém. E aí, voltando lá no Covid, a Sim. médica mandou fazer tomografia, exame de sangue para ver como é que estava a situação. Quando saiu os resultados, faltava 2 dias para eu sair do isolamento. Eu já tinha passado pelo Covid, eu já estava na fase final. Eu não tive tosse, perda de olfato, perda de apetite, nenhum sintoma. Só precisei voltar para casa e continuar o isolamento que eu já estava vivendo. E aí, nisso, a pastora Ângela estava fazendo lives, acho que 5 e 1, e depois ela abriu a turma 1 e eu não consegui entrar na 1. E eu comecei a acompanhar ela. E eu comecei a ver o quanto era tremendo poder cuidar de pessoas. Só que eu olhava para minha vida e eu falava, como que eu vou fazer isso? Para mim é impossível.
que nessa época eu já estava, se eu não me engano, acho que com 37 anos. Então, assim, já me achava velha, né? Eu falei, 37 anos, com 2 filhos pequenos, lutando contra um câncer raro, no meio de uma pandemia, Todo, como que eu vou estudar? sim, O cenário é todo o contrário. negativo. Até porque, nessa época, eu trabalhava com topo de bolo, lembrancinhas para festa. O que aconteceu na época do Covid? Ninguém celebrava nada, porque nem podia encomendar nada de ninguém por conta do risco de contaminação. Então, até dificuldade financeira eu estava passando. Então, assim, era impossível conseguir estudar realmente de todas as possibilidades que eu tentasse olhar. A Karen tá E falando aí, aqui que o tumor atacou o Covid. O Covid, quando chegou lá em você, viu o tumor e saiu. né, falou, Já... não, já tem problema demais Não, na não, vou Karen. embora. Karen é uma preciosa que eu amo Que também. querida. Então, assim, o convite chegou e falou assim: o quê? Não tem nem espaço para mim, que já tem tanto Tal, problema, que deixa eu vazar daqui. coisas de Deus, não é? E aí eu continuei acompanhando, né, a pastora Ângela, e ela foi e abriu a turma 2. Quando ela abriu a turma 2, Deus falou comigo: agora eu vou te levantar para cuidar de pessoas. E eu novamente falei: o quê? Não! Impossível. Isso é coisa da minha cabeça. Eu devo estar ficando doida. Parece que o É Covid agora muito. atacou a mente também. Eu devo estar ficando Sim. doida. Porque não tem condições. Sabe por quê? Durante toda a minha história, eu nunca tinha conseguido terminar algo. Eu nunca tinha conseguido me formar. Eu já tinha tentado Começava fazer e não três. terminava, né? Eu já tinha começado 3 faculdades. Eu parei uma faculdade faltando um ano para me formar. Olha só. Sabe? E alguns cursos que eu já tinha feito, eu terminava e eu não conseguia trabalhar. Sabe? Assim, eu me sentia frustrada na minha realização como Pessoa. profissional, Sim. né? E assim, eu tentava várias coisas. Eu já trabalhei com várias coisas, né? E eu não me sentia realizada, eu não me sentia, sabe, que aquilo era para mim. E aí, quando veio essa possibilidade, eu olhei a circunstância, eu comecei a falar, não, eu nunca consegui. Como que eu vou fazer isso agora? É impossível. E aí eu fui e lembrei, o que é impossível para Deus? Olha só, o que eu tô falando? Deus, tudo que Deus já fez na minha vida, eu tô falando que é impossível eu estudar. Se o que era mais impossível era eu estar de pé, eu estar viva, eu estar respirando, eu estar cuidando dos meus filhos, e Deus tem cuidado de mim com tanto amor. Então eu vou colocar que é impossível eu estudar, que é impossível Deus prover. Então eu falei, Senhor, se for o Senhor, então as coisas vão acontecer. Ai, glória a E Deus. de uma forma assim sobrenatural, como sei nem te explicar, eu consegui me formar, consegui estudar. Foi fácil? Não foi. Ai, Tanto que eu comecei na turma 2. Logo em seguida que eu comecei, eu fiquei muito mal de saúde. Eu precisei fazer tratamentos fora do estado. Então, assim, eu não conseguia, às vezes, me dedicar tanto no estudo como eu precisava. claro que E sim. pensei mais uma vez em desistir. Eu falei, isso não é para mim. Eu não tenho como, eu não tenho saúde, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Não, isso não é para mim, não foi Deus que falou comigo. Eu tô querendo fazer isso porque eu gostei, mas não é o chamado de Deus, não é isso que Deus quer para mim.